tem um favorito assim, muito disparado pelo elenco, que é um elenco incomparável, né, que tem o Flamengo. Incomparável! Muito bem, o senhor acertou. Agora, o Fabrício dá risada, ele acha... É ótimo, isso é ótimo. O Flamengo está numa prateleira completamente distinta. É mesmo, está numa prateleira única. É distinta. Não precisa abrir a imagem, a câmera, não. O Flamengo está aqui, ó. Aonde? Aqui. Os outros começam aqui. Mas aí baixa um pouquinho para poder aparecer tudo, poder aparecer a distância. Agora tá aparecendo. Dá para entender? O degrau não é pequeno, não. O degrau é largo. Né? O degrau é largo entre o Flamengo e os outros. Porque nesse segundo degrau... Tudo isso, desculpa, é tudo isso mesmo. Assim, essa distância é enorme, hein? Do elenco? O elenco é incomparável. Incomparável! Não dá. O Flamengo joga melhor que os outros. O Flamengo joga melhor que os outros. O Flamengo tem um elenco melhor que os outros. Os jogadores do Flamengo têm muito interesse em jogar pelo Flamengo. O treinador do Flamengo é muito dedicado, muito aplicado a cumprir todos os seus objetivos e todas as suas metas. Eu não vejo, o Flamengo a estrutura do Flamengo proporciona isso. E vocês perceberam que eu não falei de torcida ainda, né? Pois é. Eu não falei da torcida, porque eu acho que só isso. O Pedro já vai começar o Campeonato Brasileiro? Ainda não, né? O Cebolinha vai começar? Acho que ainda não. O Matias Vinha. E o Bruno Henrique? O Matias Vinha vai começar? O Bruno Henrique, esses caras, todos esses que eu falei, não seriam... também não deve jogar. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Faz. Esses caras seriam titulares no seu time? No meu time é óbvio. No meu time, provavelmente o time B do Flamengo seria titular no meu time. Então, gente... Boa parte desse time B. Dá para perceber a distinção de uma coisa para outra? Separar uma coisa da outra? Isso é na minha visão. Os meus companheiros têm todo o direito de discordarem de mim. Isso aqui é debate. Eles podem discordar. Mas na minha visão... Mas estarão errados, é isso que eu quero dizer. Não, eu nunca levo. Eu sempre acho que... Eu gosto muitas vezes da discordância, que é para a gente poder argumentar. Eu já estou argumentando dos que não vão estrear. E mesmo eles não estreando, o time estreia e ainda tem jogadores no banco capazes de decidir jogo. São jogadores... O Abel passou 3 anos no Palmeiras pedindo um definidor de jogadas. Perfeito? Agora veio o Vitor Roque, tem 3 jogos só, gente. Eu acho um absurdo o pessoal já achar o Vitor Roque, Calma, tem 3 jogos. O Pedro é o centroavante talhado para jogar na seleção brasileira. O Brasil não tem um centroavante como o Pedro. Então, o futebol brasileiro depende, apesar de eu concordar com o Zinho, que é difícil eu concordar com ele. Estou concordando com ele aqui só porque ele não está aqui para tirar uma com você. Aproveitar a chance para ver o netinho dele. Está aproveitando que ele não está no programa hoje. De que o Hulk tinha que estar na seleção. Entendi. Tem alguns jogadores que têm um pouco mais de casca, um pouco mais de passado, às vezes é bom ter. Mas eu estou falando isso porque eu vejo o Atlético numa segunda prateleira, junto com o Palmeiras, junto com o Internacional, que para mim são times que estão disputando ali uma segunda raia, né? Depois eu vejo o São Paulo, aí eu começo a enxergar outros clubes, o Corinthians, vejo nessa terceira faixa de atuação. Eu tenho uma perguntinha para fazer para você daqui a pouco. Botafogo ainda estou vendo na terceira faixa. Eu não sei. Porque o Botafogo não deu a largada na temporada ainda. Então, eu não sei do Botafogo. Porque eu não sei. Porque eu não sei do Botafogo, porque eu não sei. Eu não sei, não vejo o Botafogo. Então, o Botafogo apresentou o quê no Campeonato Carioca? Foi fazer a super decisão do campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. O Botafogo vai estrear o seu treinador agora. Tomou um baile. Tomou um baile do Racing. Agora, o treinador já deu jeito no time? Já chegou todo mundo que vai jogar? Está todo mundo pronto. O Botafogo está pronto? Eu não sei. Tem um mês que o Botafogo não joga, cara. Então, assim, é complicado. A gente não sabe. É uma incógnita o Botafogo. É o atual campeão brasileiro, até da Libertadores, mas é uma incógnita. Eu só queria dar um recado aqui antes de passar para os amigos. Você está vendo que tem um QR Code ali, na tardinha, leva Palmeiras e Botafogo, que faz o jogo de maior rivalidade. Tem um QR Code ali. Você aponta o seu celular ali e você vai ter acesso no espn.com.br ao Cotação ESPN. Todo ano, os caras colocam a gente nessa furiosa, né?
Eles pedem pra gente uma lista. Qual vai ser a classificação do Campeonato Brasileiro, do 1º ao 20º? Quem vai ser campeão, quem vai cair, quem vai pra Libertadores e tudo. E a gente faz, são 20 comentaristas. Eu não vou jogar a bucha só pros comentaristas, porque tem apresentador também no meio. E aí a gente pega um levantamento de todos esses votos e coloca lá a votação somando todo mundo, quem vai ser o campeão, o segundo, o terceiro, enfim. Acesse espn.com.br ou então aponte seu celular ali para o QR Code, já vai direto nesse link aí, que é o Cotação ESPN, para ver se você concorda ou discorda da gente e aproveite para mandar a sua corneta. Agora, é isso mesmo? O Flamengo é caça e os outros são caçadores? É isso? Ou você coloca na mesma prateleira aí que o Flamengo, o Palmeiras, de repente o Internacional? Não, eu concordo com a divisão de prateleiras do Pascoal. Acho que o Flamengo realmente tem um elenco que é incomparável. Me ajuda muito, obrigado, Jean. Isso me ajuda. Eu acho que o Jean falar isso me valoriza, entendeu? Porque não sou eu só que estou falando, é o Jean. Incomparável. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Né? Muito obrigado, senhor. Me ajudou. Gostei. Eu acho que, de fato, o elenco do Flamengo é superior. O favoritismo é indiscutível e acho que o favoritismo ele tem valor nos pontos corridos. Muito, porque para mim você vem como favorito para a Copa do Mundo, favorito para a Libertadores, o peso é pequeno esse favoritismo. Porque quando a gente fala num favorito de campeonato por pontos corridos, a gente olha justamente para o potencial do elenco, dos jogadores, para a capacidade que você vai ter até de repor uma outra peça se você perder jogadores, porque isso vai acontecer com todo mundo. Não vai ter um time no Campeonato Brasileiro que não vai perder jogadores durante os meses de competição. Então você precisa ter um banco forte. Acho que o Pascoal já citou os nomes que o Flamengo nem tem neste começo de campeonato. E mesmo assim, o time que o Flamengo vai escalar na primeira rodada é absurdo. Legal demais o Felipe Luiz admitir isso, ao contrário do que muitos técnicos fazem de jogar, não, mas veja bem, não sei quem contratou aqui, não sei quem... Não, ele falou, eu tenho o melhor elenco da América do Sul. E ponto. Porque e também... se não jogar, a culpa é minha. Exato, porque ele sabe também do que ele tem em mãos e acho que para falar isso, ele sabe da capacidade que ele tem. Então é absolutamente normal o Flamengo começar o Campeonato Brasileiro como favorito, mas vale lembrar, o Flamengo nos últimos, 5, 6 anos, começa o Campeonato Brasileiro como favorito em todos os anos. Sim. Em todos os anos. E não adianta agora falar, não, mas o Botafogo era muito forte, não, mas o Palmeiras era muito forte, o Palmeiras era muito... Não. O Flamengo era sempre o mais forte. O Flamengo tinha sempre o melhor elenco no começo do campeonato. Desde 19, você está dizendo? Desde 19. O Flamengo sempre teve o melhor elenco. E não ganhou vários desses campeonatos brasileiros, né? Ganhou 2, é isso, né? Ganhou 2. Ele ganhou de 19 20. E depois ganhou de 20, que terminou em 21 por causa da pandemia. Que terminou em 21 pela pandemia. Isso, 22, 23 Palmeiras, 24 Botafogo. Isso. Então, assim, óbvio que o favoritismo é do Flamengo, acho que isso é significativo, mas o favoritismo não garante conquistas como a gente viu nos últimos 3 anos. Porque o Flamengo podia ser apontado como favorito nos últimos 3 anos e não levou. Então precisa jogar. Mas me parece já, e aí é uma outra vantagem que o Flamengo acho que tem em relação aos campeonatos e às temporadas anteriores, é a gestão do futebol. Mudou completamente, não tem comparação. Basta você ouvir os caras falando, né, a diferença do Marcos Braz pro Boto, você percebe ali... Nossa. A diferença é abissal, é um negócio gigante. Então eu acho que essa consciência de que se jogar a Vera o Campeonato Brasileiro o tempo todo, o Flamengo tem grandes chances de conquistar esse título. E dá para dividir tá na cabeça do Boto. Então, eu acho que de fato o Flamengo é bem favorito nessa temporada. Você vai por aí também. Depois eu quero saber de vocês se vai ter algum grande... Como é que eu vou discordar do Pascoalzinho, do Jean com esses argumentos? Dá mais falando do Flamengo? Dá mais falando do Flamengo. Não é isso? Já falou bastante do Corinthians, agora enche a bola do Flamengo. A gente mas é um fato, nos mesmos assuntos, é um fato. Mas assim, para não ficar repetitivo, então tá todo mundo colocando o Flamengo nessa prateleira. A pergunta é, quem é o caçador, então? Acho que o Atlético Mineiro, por exemplo, se eu colocar um time, eu colocaria o Atlético Mineiro. Se o Flamengo dá uma titubeada, perdeu o foco ali, pensou em outra competição, embora o Felipe Luiz falou que a prioridade é o brasileiro, quem tá ali babando? Eu colocaria o Atlético Mineiro, tá, porque é um time que tem um elenco qualificado também.
É um time que precisa também enfim, de conquistas, né? Porque a gente sabe o investimento que foi feito e tem menos competições ali para se preocupar, talvez, sabe? O Flamengo vai ter que se dividir em algum momento, o Atlético vai ter um respiro em algum momento. Eu acho que o Atlético é favoritaço na Sul-Americana. Então. Para mim, o Atlético faz cartela cheia na primeira fase da Sul-Americana, ele faz cartela cheia. Mas aí... O Inter é um time também que a gente sempre coloca como postulante, mas enfim, acaba... Eu coloquei em terceiro na minha cotação. O Inter em terceiro. Coloquei em terceiro. O ano passado, por exemplo, o Inter a gente colocava como um time que ia brigar até o final. E aí vem a tragédia, enfim, muda todo um cenário. E eu acho que toda essa energia positiva, né, da montagem de elenco, do trabalho do Roger, pode ter um reflexo também nesse Campeonato Brasileiro. Porque o time é forte também. E aí, para mim, o que chama mais atenção dos jogos é esse jogo Flamengo e Internacional. Porque o Palmeiras vem de uma perca de um título, o Botafogo a gente não sabe o que vai apresentar. Então, eu acho que é o jogo que mais chama atenção. Flamengo e Internacional, porque a gente olha o Flamengo como favorito, a gente imagina como o Inter vai se portar, mesmo sendo o primeiro jogo, mas em um confronto desse tamanho, no Maracanã, contra esse Flamengo, né, poderoso Flamengo do Felipe Luiz e de um elenco forte. Mas eu olho para esse cenário, assim, é lógico que a gente tem que respeitar outros times, né? Palmeiras, como o Pascoalzinho falou, São Paulo, o próprio Corinthians, né? Que podem dificultar para esses postulantes aí a primeira colocação. O Bahia, mas se for colocar os três, eu coloco Atlético, Flamengo, Atlético e Internacional. O Atlético tem uma vantagem muito grande, porque o Pascoalzinho até fala, favoritaço na Sul-Americana, eu não sei como ele vai encarar a cartela cheia na Sul-Americana, mas certamente o normal seria, até porque dá muito bem para, com o time reserva, fazer a tal cartela cheia. Essa é uma vantagem gigante. Você, toda a fase de grupos da Sul-Americana, você poder colocar só reserva e ter o foco absoluto no Campeonato Brasileiro, que obviamente o Flamengo, o Inter, o Palmeiras não vão poder ter. Acho que isso faz muita diferença e isso talvez transforme o Atlético no principal caçador ali. Agora, a gente sabe que isso é muito difícil prever. Quando você tem, e eu concordo muito com as prateleiras do Pascoal, quando você tem esses times, às vezes é um detalhe ou outro que faz a coisa andar ou não andar. Então, eu acho que, cara, eu estava olhando essa lista de jogos, que campeonato espetacular que é esse Campeonato Brasileiro. Porque olha a quantidade de time bom. A gente está falando aqui de, beleza, os postulantes a título, Flamengo, Inter, Palmeiras, Atlético... Você quer forçar um pouco Botafogo, mas Corinthians, você tem Bahia, São Paulo, mas aí você tem Bahia, Fortaleza. Assim, você não para. O próprio Cruzeiro, que tudo bem, não está... Se der liga esse mas time, se der liga, olha os jogadores que o time contratou e tudo mais. Então, só que eu falei 10 e certamente está faltando time aí. É muito legal, é um campeonato sensacional, né? Pena que a própria CBF não dá para o campeonato o respeito que o campeonato deveria ser dado, né? Não trata como a importância, como a prioridade que deveria ser a prioridade tratar da CBF. como um produto, como diriam os outros, prime, né? Exato. O nosso querido Vladimir Bianchini está lá num evento da Federação Paulista de Futebol, tem aquele evento pós-competição.